Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Reinaldo Araújo e aqui eu falo de marketing. E nesse vídeo o assunto é consumidor, tá? Mais especificamente a jornada de compra do consumidor, que é um assunto importantíssimo, é uma ferramenta que você vai utilizar para planejar sua comunicação, para planejar diversos aspectos do seu marketing tático, né, dos 4Ps, mas principalmente a parte de comunicação com o mercado, comunicação digital, e conhecer a jornada de compra do seu cliente vai ser muito importante para dar a sustentação, para dar a base correta para as ações que você vai definir, tá bom? Mas antes de começar, queria te pedir aquele joinha aqui no vídeo, obviamente, se você gostar. Se você gostar do conteúdo, também se inscreve no canal, tá? Porque toda semana eu estou colocando material novo sobre marketing aqui e assim você me ajuda a ter uma relevância maior aqui no YouTube e alcançar mais pessoas com esse conteúdo, beleza? Bem, então vamos lá que tem bastante coisa para a gente ver. Então, pessoal, o comportamento do consumidor, o consumidor em si, né, é o centro de qualquer estratégia de marketing. Tá? Então, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui é isso. Afinal de contas, é ele que consome o nosso produto, o nosso serviço. Tá? A gente tem um negócio para suprir uma necessidade de quê? De consumo. E quem consome? O consumidor. Tá? É importante, então, que dentro da definição, do processo de definição estratégico de marketing, a gente conheça qual é a jornada que esse cliente segue, né, que esse consumidor segue, desde o momento que ele percebe que tem uma necessidade até o momento que ele já consumiu o nosso produto e está satisfeito e está divulgando para todo mundo, está servindo de prova social para o nosso negócio, tá bom? Então, assim, para a gente entender esse processo, né, de jornada do consumidor, que é o caminho que ele faz, tá, ao longo do seu processo de suprir, né, ao longo do processo de consumir um determinado produto, de consumir um determinado serviço, a gente precisa primeiro entender alguns aspectos mais básicos sobre consumidor. O primeiro deles é entender qual é o perfil desse consumidor, né? Se ele é uma pessoa física, se ele é uma pessoa jurídica. Por quê? Dependendo do tipo de cliente que você atender, você vai estudar aspectos diferentes. Né? No caso de pessoa física, entender aspectos relativos à sua sociabilidade, né? Ao seu perfil social, ao seu perfil pessoal, aspectos psicológicos, que a gente já inclusive já viu num outro vídeo sobre segmentação, que está aparecendo aqui no card, onde a gente mapeia esses aspectos, né, esses aspectos de consumo, para poder entender o que fazer, como definir nossa estratégia para alcançá-lo. Tá? A mesma coisa em relação a um cliente corporativo, né, um B2B. Tá? A gente vai ver que é o seu perfil organizacional, o perfil do comprador. Né, geralmente, uma empresa ela tem um comprador, né, uma pessoa física ali que está comprando, um profissional que está efetivando essa compra. Tá? Então, a primeira coisa é entender esse perfil do consumidor, que perfil ele segue. Segunda coisa, entender, isso é básico, suas necessidades, desejos e hábitos de consumo. Tá? Por quê? Se a gente conhece essas características, né, essa necessidade que ele tem, o que leva o consumidor a consumir o nosso produto, o que leva ele a escolher nossa marca. Tá? E existe uma tá? Só para a gente não confundir necessidade com desejo. Muita gente fala, marketing cria necessidade. Marketing não cria necessidade. Ponto, tá? O marketing ele trabalha em cima dos desejos. Um exemplo, você tem uma necessidade fisiológica de consumir água, de beber alguma coisa, de matar sua sede, tá? A necessidade de matar sua sede. Você pode matar sua sede com água Minalba ou com água Evian, né? Então aí você percebe a necessidade ela já existe. Né? Agora, o marketing ele vai trabalhar em cima do desejo que o consumidor tem de consumir uma marca, de ter essa marca associada ao seu perfil pessoal, tá bom? Só para a gente deixar isso bem claro aqui. Entender os níveis de satisfação desse consumidor, entender como a gente pode estar melhorando o nosso produto para estar cada vez suprindo a necessidade dele de uma forma melhor. A mesma coisa em relação aos seus hábitos de consumo, entender como que o cliente consome o nosso produto, o local que ele consome, as quantidades que ele consome, porque a partir daí a gente vai fazer o quê? Um mix de marketing muito mais ajustado, muito mais otimizado para ele, principalmente em relação a produto.
Outro ponto importante, entender os papéis de compra. O que são esses papéis de compra? A mesma pessoa que compra nem sempre é que consome, nem sempre é que decide, tá? Então a gente tem 5 papéis principais: o papel do iniciador, o do influenciador, o do decisor, o do comprador e o do usuário, tá? Então quando a gente fala o iniciador, é aquele que vai iniciar a compra. Geralmente vai apresentar uma necessidade. Um exemplo, um bebê, ele é o iniciador do consumo de fralda, concorda? Mas ele não é o comprador, né? E muito menos o decisor, né? De quem vai comprar aquela fralda, tá? Então é importante que ele vai ser o usuário, tá? Mas ele também é iniciador. Então é importante a gente entender. Eu botei alguns. Esse ponto aqui é muito importante para entender os papéis de compra. Eu coloquei aqui um exemplo, do mercado imobiliário, né? Eu vou comprar uma casa. Quem é que vai iniciar? Quem é que vai começar o processo? Geralmente é a família, né? Dependendo se for para uma família, estou pegando como exemplo aqui, o marido, a esposa, o filho, que podem ter uma necessidade de aumentar o espaço, né? De ter mais espaço para a criança brincar, mais espaço numa cozinha, mais espaço, mais um quarto. Tá? Então, o iniciador vai ser quem? A família. Quem vai influenciar? Aí vai ter amigo, vai ter a família do casal, né? A família da família, né? Que vai estar ali orientando sobre locais, sobre formas que a casa, sobre a construção da casa, enfim. Quem vai decidir? O casal, tá vendo? Já é um outro papel. O casal ele inicia, é influenciado por um outro grupo e ele vai decidir ele vai decidir sobre a compra, que por acaso vai ser também o mesmo papel que vai comprar, vai efetuar a compra, e em relação ao uso, vai ser para toda a família, e quando eu digo família, não só o grupo familiar, né, pai, mãe e filho, mas também avós, tios, né? Então, por isso que é importante a gente entender esse papel. Mais para frente, quando a gente vê a jornada em si, eu vou falar um pouquinho sobre esses grupos de influência. Tá? Outro exemplo, um barbeiro. Né? Quem é o iniciador do consumo de um serviço de barbeiro? Um homem, né? Geralmente, né? É um homem. Ele vai ser influenciado por quem? Por amigos, pela crush, né? Pela moda, né? Que ele pode estar querendo entrar num estilo diferente. Quem vai decidir é ele, quem vai comprar é ele e quem vai usar é ele o serviço, tá? Então, quando a gente entende esses papéis, a gente tem condição de definir estratégias e traçar ações muito mais assertivas para o nosso negócio, tá bom? Vamos entrar agora, entender o processo da jornada, tá? Quais são as etapas da jornada de compra do cliente, tá? Como é que o cliente sai de um ponto A até um ponto B? Que ponto A é esse? A assimilação, tá? Uma vez que o que é a assimilação? Você tem uma necessidade, você precisa começar a pensar nas formas de você suprir essa necessidade. Então tudo vai começar aí. O consumidor vai começar a fazer pesquisas, né? Mas sem muito direcionamento, tá? Deixa eu botar aqui as outras. Tá? Ele vai ser exposto a algumas marcas, ele vai ter acesso à comunicação com o mercado de diversas empresas que podem suprir, né, essa necessidade, e vai estar ali, vai trazer consigo as experiências passadas que ele já teve, a influência de pessoas que ele conhece, tá? Para quê? Para dar um passo à frente na fase de atração. A fase de atração, ali o ponto principal ele já vai entender já vai ter pré-selecionado ali algumas marcas que podem suprir a necessidade dele, tá? Algumas marcas mais alinhadas com o desejo, com as necessidades que ele tem. Em seguida, começa a fase de pesquisa. Então, ele começou ali despretensiosamente, viu algumas marcas, em seguida ele pré-selecionou, e aqui ele já sabe a marca que ele vai selecionar para suprir a sua necessidade, para suprir o seu desejo de consumo, e ele vai aprofundar a sua pesquisa. Tá? Então, como que ele vai aprofundar isso? Por meio de materiais da própria empresa, por meio de conversas com amigos, familiares, mídia, centrais de atendimento da própria empresa que ele já possa ter, da própria marca que ele já possa ter pré-selecionado ali. Para quê? Para chegar na quarta etapa, que é o quê? Da ação, efetivar a compra. Então, quando a gente fala de efetivação da compra, né, até tá aqui ação desejada, porque nem sempre essa etapa vai ser, a conversão aqui vai ser uma compra em si. Tá? Um exemplo, se eu trabalho com um político,
essa ação pode ser o quê? O voto. Tá? Se eu trabalho com uma ONG, essa ação pode ser o quê? Uma contribuição. Se eu trabalho com um clube, pode ser uma associação. Tá bom? Então, assim, essa quarta etapa, que é a etapa da ação, normalmente, quando a gente fala de negócios, a gente está relacionando a compra, né, física de um produto, né, de um bem ou um serviço, mas pode também ser um outro tipo de ação de efetivação desejada. Então é importante que a gente entenda aqui que nessa etapa o consumidor ele já praticamente decidiu quem vai ser o fornecedor, quem vai suprir a necessidade dele, tá bom? Então é importante que a empresa entenda esse processo para quando chegar aquilo não falhar, né? Na hora da verdade, né? Como a gente diz, principalmente marketing de serviço. Por fim, a gente tem uma etapa que antigamente, até a fase do marketing 2.0, era o pós-venda, tá? Onde o objetivo era o quê? Fazer o cliente consumir de novo a mesma marca, consumir de novo o mesmo produto. Atualmente, a quinta etapa, que a gente chama de etapa de apologia, tá? Ela visa o quê? Que o cliente ele não só volte a consumir, mas como ele indica a sua marca, como ele recomende a sua marca para outras pessoas, para outros consumidores. Então, o objetivo principal, percebe, do seu negócio, ao entender a jornada do cliente, é alcançar esse nível de apologia. Tá? Porque aqui também tem um ponto. O cliente ele pode chegar aqui após o consumo e meter o pau na tua marca. Tá? Então, assim, é importante que você entenda esse processo, entenda os níveis de influência que eu vou estar falando daqui a pouco, para você poder otimizar sua estratégia, mas que nesse ponto final o cliente ele saia satisfeito e vire o quê? Prova social do seu negócio, tá? Que ele fale bem do seu negócio, que ele sirva de exemplo para outros consumidores para fazer o ciclo novamente ali. Se a gente parar para ver aqui na fase de assimilação, que é a primeira etapa da nossa jornada, você vê que muitas vezes o cliente ele já tem experiências passadas e ele é influenciado por terceiros. Como a gente pode ver aqui, vamos falar de zona de influência, existem, ainda conectando, né, com esse assunto, o Philip Kotler, no último livro dele, no penúltimo, né, que já tem o marketing 5.0 lá fora, no marketing 4.0, ele fala sobre sobre as zonas de influência, né? Que são as zonas externas, a zona de outros e a zona própria, né? De influência própria. O que é isso? Zona externa é aquelas que são totalmente controláveis pela empresa, que é o quê? Comunicação com o mercado, setor de vendas, né? Que você consegue manipular e fazer com que o cliente seja influenciado de alguma forma, mas exclusivamente por ações suas. Quando a gente fala dos outros, já começa a sair muito da zona de influência da empresa. Então, a gente está falando o quê? Da mídia, da internet, redes sociais, grupos de amigos, comunidades. Você vê que aqui a empresa passa a ter muito pouca influência, né? Ou quase nenhuma influência na ação do consumidor. Enquanto na zona própria, mais ainda, você vai ter, a empresa não vai influenciar em praticamente nada, porque é aquilo que ele já tem como imagem formada na cabeça dele sobre um produto, sobre um serviço. E o que é importante aqui que você entenda para o seu negócio? Se o cliente do seu produto ele é mais influenciado pela zona externa, então você tem que se preocupar o quê? Em ter uma comunicação com o mercado mais efetiva, mais assertiva. Se ele é influenciado mais pelas comunidades, pelos outros, você vai fazer o quê? Você vai buscar essas comunidades, seja em mídias sociais, seja por meio de influenciadores digitais, para você, seja por meio de grupos físicos mesmo, sindicatos, associações, diversas, para conseguir influenciar ele. E na zona própria, você vai fazer o quê? Trabalhar cada vez mais o seu pós-venda, trabalhar cada vez mais a experiência de consumo desse cliente, porque se ele é mais influenciado por essa zona, você precisa garantir o quê? Que ele tenha boas experiências. Então, entenda que dentro da jornada, tá? Para a gente concluir, dentro da jornada do cliente, ele precisa o quê? Fluir desde a parte de assimilação, e você precisa guiá-lo, né, com a sua estratégia de marketing, desde a zona de assimilação até o ponto de apologia.
E você precisa entender o quê? Qual é o perfil principal do meu cliente? Tá? Ele é mais influenciado por fatores externos, por fatores relacionados aos outros ou pela sua experiência própria? Tá, beleza? Assim, o nosso objetivo com esse vídeo, né, o nosso objetivo com esse material, com esse conteúdo, é ajudar você que tem um negócio, você que tem uma marca, um produto, um serviço, a mudar, a gerar insights, principalmente, sobre possíveis ações que você pode estar executando para que o seu cliente ele saia da zona de assimilação e chegue à zona de apologia da sua marca. Isso no marketing moderno é muito importante, que você entenda esse processo, que você pesquise sobre o seu consumidor. Você tem hoje em dia diversas formas de conhecer o seu consumidor, seja por pesquisa, seja por acesso a materiais de associações, sindicatos, seja por, para quem tem uma graninha a mais, institutos de pesquisa, né, que podem fornecer diversas informações, a mídia, tá bom? A internet, que mais tem material que a gente pode estar pesquisando, livros, enfim, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil para você, tá? Eu acho que ele vai te dar vários insights sobre como trabalhar melhor o fluxo do seu cliente, a jornada de compra do seu cliente, e você trabalhar o seu marketing para otimizar suas ações. Se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, se inscreve aí no canal. Toda semana tem material novo. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.